Marcos capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se, Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pode se assentar. Antes de começar a pregação, 2 avisos. O primeiro aviso é que os jovens e adolescentes que irão para o acampamento, para o sítio, no final do culto devem procurar o presbítero Vanildo ou a Conceição no final do culto para os acertos, os últimos acertos aí, para na sexta-feira vocês estarem indo para a chácara. O outro pedido é de oração pela irmã Preta, né? A irmã Preta se internou hoje e amanhã, às 7 horas da manhã, ela passará pela cirurgia. Ela está bastante apreensiva porque o quadro dela é bastante complicado, mas sabemos que Deus está no controle, Ele tem controle sobre todas as coisas, amém? Ela fará uma cirurgia bem complexa do coração, mas Deus tem a última palavra e Ele é o dono da vida. Então separe um tempo para orar pela irmã Preta, amanhã, logo pela manhã. Quarta-feira nós estivemos lá com alguns irmãos, fizemos um culto com ela, foi muito bom, foi bastante especial estar com ela, amém? Estamos aqui na sequência da pregação no Evangelho de Marcos, nessa série no Evangelho de Marcos, e repetindo aqui, o livro foi escrito aos Romanos. O propósito desse livro é a pregação do Evangelho. O capítulo 1, versículo 14 é exatamente o cerne desse livro, né? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a grande chamada do Evangelho de Marcos ao arrependimento. Uma chamada ao arrependimento, uma chamada a voltar-se para Deus. E é lógico que ao ler este texto deve haver a pergunta no nosso coração: o que Deus quer da minha vida através desse livro? Porque se não há nada, se ler o Evangelho de Marcos, ouvir uma mensagem no Evangelho de Marcos não provoca nada no nosso coração, logo eu sou um contador de história, logo eu estou aqui contando história. Então a Bíblia é sempre mostrando a perspectiva daquele povo, daquele momento, daquela cultura, mas Ele está sempre trazendo a gente para aquilo que Deus quer da nossa vida na atualidade. Então é importante que a gente, ao ouvir a palavra, possamos pensar nisso. Marcos está profundamente interessado em espalhar o Evangelho a todas as nações, pois a mensagem do Evangelho de Marcos, ela tem um apelo universal. O apelo, embora ele escreva para os romanos, o apelo do Evangelho é para todos os povos, em todas as culturas, em todos os tempos. Essa é a grande chamada do Evangelho.
Quando nós olhamos para essa palavra, nós percebemos que o Evangelho de Marcos, ele não é muito voltado ao evangelismo, não é um livro evangelístico. Ele não é dirigido propriamente a incrédulos. O Evangelho de Marcos não é dirigido a incrédulos em particular. Ao apresentar a mensagem de Jesus em profundidade, ele tem propósito de pregar exatamente aos crentes, aqueles que creram em Jesus, aqueles que professam a sua fé em Jesus. E você vai perceber que eu preguei domingo passado, estou pregando hoje, quando deveria ser o pastor Ramsés Júnior, e na mensagem de domingo passado nós pregamos no último bloco do capítulo 1, e se você observar, lá no versículo 40, ele está dizendo no capítulo 1 que Jesus cura um leproso. Olha como que é interessante a troca de assunto. Então ele sai da cura de uma doença, da lepra, que no Velho Testamento era considerado pecado, né? Tinha todo esse simbolismo no Antigo Testamento, para perdão de pecados. O capítulo 2 inicia falando da cura de um paralítico, mas a moral do texto é exatamente perdão de pecados. Então, se lá na cura do leproso, aquilo simbolizava o pecado, a lepra no Antigo Testamento simbolizava a lepra, Jesus aqui no capítulo 2, ele inicia esse capítulo perdoando o pecado. Percebe então que o Evangelho de Marcos, ele quer tratar, ele não quer fazer curativos em nós, ele não quer trazer um paliativo para a nossa vida, mas ele quer mexer com a nossa estrutura, com a nossa alma. Ele quer tratar de coisas que são coisas da nossa vida, que são coisas do nosso dia a dia. Então é muito interessante pensar nisso. Então Marcos muda da cura de um leproso, que era considerado pecado, para o perdão de pecados no capítulo 2. Há um autor chamado William Hendrickson, e ele diz que há um contraste impressionante no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele considera que o capítulo 1 é o capítulo da glória de Cristo. E você vai lendo o capítulo 1, é exatamente assim. Lá no capítulo 1, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, o Pai fala com Jesus, Jesus vence o maligno, o diabo no deserto, Jesus entra na sinagoga e prega, Jesus declara que ele era ungido por Deus para proclamar a palavra, Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus levanta na madrugada, deixa os discípulos e sai para orar, Jesus cura um leproso, Jesus cura um endemoniado, liberta esse endemoniado, e o povo fica maravilhado diante das ações de Jesus. Toda a perseguição que Jesus sofre no capítulo 1 é perseguição por Satanás e por seus demônios. A perseguição que você vai observar no capítulo 2 é uma perseguição de oposição, e a oposição aqui não é Satanás, a oposição aqui é por parte dos homens. Quem são os perseguidores do capítulo 2? Nós temos os fariseus perseguindo Jesus, nós temos os escribas perseguindo Jesus, nós temos os doutores da lei perseguindo Jesus, e por fim nós temos os herodianos, que também se ajuntam para perseguir Jesus. Então a tônica do capítulo 1 é perseguição de Satanás. No capítulo 2 essa perseguição é perseguição humana, perseguição, eu diria que política, e perseguição religiosa. Política porque tanto os fariseus como os escribas e os doutores da lei e os herodianos, que são os seguidores de Herodes, todos eles estão inseridos no contexto político. Mas também não é apenas no contexto político, também é no contexto religioso, porque Jesus está combatendo exatamente aquilo que a religião está dizendo. A religião diz: vem para cá, permaneça do jeito que você está, fique tranquilo, quem está em pecado é chamado de meu servo. E no Evangelho é diferente. O Evangelho, como muito bem canta o grupo Logos, ele é tão claro como a água que eu bebi. Tem um copo de água aqui, e essa água, você olha para dentro desse copo, ela é completamente transparente. Qualquer coisa que eu jogar e cair lá dentro, eu vou conseguir ver, porque a água é transparente. O Evangelho é isso. Então no Evangelho de Marcos, a pregação aqui é uma pregação que nos leva ao arrependimento, nos leva a pensarmos na nossa salvação.
Amém? No capítulo 2, você percebe que Jesus está retornando para Cafarnaum. E ao retornar para Cafarnaum, as pessoas se reúnem. Versículo 1 diz: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. Eu estava lendo que é bem possível que nesse contexto, essa casa, esse espaço que Jesus estava, na frente dessa casa tinha um jardim muito grande. E era muito comum as pessoas se aglomerarem de forma que, em não cabendo dentro da casa, eles tomavam o jardim e tinha muita gente. Então é possível que a quantidade de pessoas que estão aqui é de fato muitas pessoas. E nesse contexto aparece um homem trazido por 4 pessoas. Ao chegar à frente daquela casa, eles percebem que não tem como entrar. Então o que eles fazem? Eles vão em algum lugar dessa casa, sobem pelo telhado, retiram as telhas e desce esse paralítico, desce essa pessoa enferma, exatamente no espaço em que Jesus estava. O que a Bíblia está mostrando para a gente? Está querendo nos mostrar com isso? A primeira coisa que esse texto diz para mim, antes disso, repita comigo o tema da palavra nessa noite: 4 por 1. De novo, bem forte. Percebe que é 4 levando 1? É 4 querendo resolver o problema de 1. É muito bom quando pessoas pensam em nós. Amém? Diga para quem está ao seu lado assim: não deixe de lembrar de mim nos seus períodos de oração. Não deixe de falar com Deus ao meu respeito. Diga para a pessoa que está ao seu lado. É muito bom, é muito importante pensar nas pessoas. Esse paralítico é um homem privilegiado, porque alguém pensa nele. Alguém, sabendo que Jesus estava naquela casa, quer levar este homem. E quer levar este homem porque tinha certeza, sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Então, o primeiro ponto desse texto, se você observar dos versículos 1 ao versículo 5, é que enquanto Jesus anuncia o Evangelho, nós temos aqui pessoas que levam alguém a Jesus. Enquanto o Evangelho é anunciado, alguém está levando alguém para Jesus. O propósito da nossa existência é levar alguém a Cristo, é tornar o Evangelho conhecido a alguém. Tem sido muito polêmico nos dias atuais a questão de pequenos grupos, discipulado, essa coisa toda. Na década de 1990, mais ou menos no ano de 92, 93, eu trabalhava na CIMAF em Osasco. E em 92 nós tínhamos um pequeno grupo na CIMAF. O pastor Crucite trabalhava lá, ele era inspetor de qualidade, trabalhava em horário contrário ao meu. E de vez em quando nós estávamos no mesmo turno. Eu e o Gilberto, esse moço era da comunidade, é um dos pastores inclusive da comunidade de Carisma. Nós tínhamos um pequeno grupo e o pastor Crucite tinha um pequeno grupo. Eu me lembro de um dia que um carretel estourou na empresa, a máquina que eu trabalhava inclusive, eu havia sido tirado para trabalhar numa outra máquina. Aquela máquina rodava com uma potência muito grande, eu não me lembro a velocidade dela por segundos. E ela enrolava umas bobinas de arame. E em um dado momento aquela máquina explodiu. Explodiu e eu estava trabalhando de frente com aquela máquina. Aquele carretel escapou dentro da empresa. Ele atingiu uma viga de aço. Ele bateu no telhado, rompeu o telhado e caiu na Avenida Autonomista, lá naquela praça que tem em frente à CIMAF. O carretel caiu lá em altíssima velocidade, carregado de arame, em uma alta velocidade. Ele tombaria um carro se acertasse um carro passando com a velocidade que ele rodava. E eu me lembro que aquele pequeno grupo que nós tínhamos, as pessoas disseram assim: rapaz, tem um pastor aí que cuida reúne o povo para orar aí na hora do almoço. Vamos fazer aqui no refeitório um culto de gratidão a Deus. E eu tinha um medo de falar em público, uma coisa terrível. E o meu chefe, o engenheiro do meu setor, ele era testemunha de Jeová. E aí ele teve que nos dar a oportunidade para a gente fazer um culto. E essa semana eu estava mexendo lá nos meus documentos, olhando a minha carteira profissional, e me lembrei desse episódio. A gente reunido fazendo um culto.
E através daquele culto, pessoas ouviram o evangelho, aceitaram a Jesus. Alguns dias atrás, alguém me vê lá no Facebook, manda uma mensagem para mim e diz assim: ô Ramsés, onde você está morando? Eu moro em Barueri. Ramsés, você é pastor? Eu sou pastor. Rapaz, eu estava na CIMAF, eu me converti lá naquele período. Eu aceitei a Cristo lá naquele período. Aonde nós estamos é um ponto, é uma oportunidade para nós levarmos o evangelho a alguém. É um ponto para nós proclamarmos o evangelho de Jesus a alguém. Enquanto Jesus anuncia o evangelho, 4 homens trazem um doente até Jesus. Mesmo que Marcos, após ensinar em área pouco povoada, Jesus retorna para Cafarnaum. Ele está nas aldeias pregando e agora ele volta para Cafarnaum, ali em uma casa, em um lugar talvez onde ninguém esperasse. Essa casa é aberta e o evangelho é proclamado nessa casa. Mesmo que Marcos não explique o que ele ensina, nós podemos presumir que seguramente ele estava falando das boas novas, como diz o versículo 14 do capítulo 1. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Aonde o evangelho é pregado, milagres podem acontecer. Amém? Você pode ser alcançado por um milagre aí no seu lugar. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus está sendo pregado. E o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia. Então esse homem é levado por 4 pessoas. E esse homem vai em busca de uma cura física. Ele vai em busca de uma cura que, se a gente pensar, é temporal. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus um dia morreram, sim ou não? Ou tem alguém vivo? Todos morreram, então a cura é uma coisa temporal. Mas esse homem que vai em busca da cura não é alcançado apenas pela cura. Jesus diz para ele: vai, os seus pecados estão perdoados. Porque a principal ação do evangelho, a principal razão do evangelho é que o homem seja alcançado e tenha os seus pecados perdoados. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem certeza que seus pecados foram perdoados? Você tem plena certeza? O seu coração diz que seus pecados foram perdoados? O salvo em Jesus precisa ter certeza que os seus pecados foram apagados, que eles foram perdoados, que Deus já não se lembra mais do seu pecado. Embora nós ainda estejamos aqui revestidos dessa carcaça pecaminosa, desse corpo pecaminoso, mas Jesus já perdoou os nossos pecados. Jesus transformou o nosso coração, Ele mudou a nossa vida. Então pessoas podem levar alguém a Cristo, pode ser parente, amigo de trabalho, vizinho. Nós podemos levar alguém a Cristo. E o maior interesse de Cristo não é apenas a cura física. Nós não podemos pregar o evangelho apenas falando de curas, apenas falando de milagre, mas nós precisamos pregar o evangelho mostrando às pessoas que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. A maior cura que você recebeu foi da sua alma, foi o perdão dos seus pecados, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles pecados horríveis, feios que você cometeu, Jesus já não se lembra mais, Ele perdoou os seus pecados. Portanto, para nós, pecado não pode ser uma prática. O pecado para o cristão é um acidente, não pode ser uma prática. Os nossos pecados foram perdoados em Jesus. Esse homem não recebe apenas cura física, esse homem obtém o perdão dos seus pecados. Pensando no princípio bíblico, já que todo sofrimento está enraizado no fato da humanidade estar afastada de Deus, Jesus chama a atenção do paralítico para a sua maior necessidade. Ele precisava restaurar a sua comunhão com Deus. Amém? Sempre que você for compartilhar o evangelho de Cristo, nunca se esqueça de falar para essa pessoa que ela precisa reconciliar a sua comunhão com Deus. Amém? Aleluia. A segunda coisa que esse texto me mostra é que, enquanto o evangelho é anunciado, há também aqueles que impedem que as pessoas cheguem a Cristo. Repita comigo: enquanto o evangelho é anunciado, há pessoas que impedem outros de chegarem a Cristo.
O maior ponto hoje das pessoas não virem para a igreja, não virem para o evangelho, é por causa do mau testemunho. Sabiam disso? Não é porque a igreja não prega. Tem pregação em todo lugar, de todo jeito, para todo tipo de pessoa, para todos os gostos. Todo jeito tem pregação. Tem pregação verdadeira, tem pseudo-pregação, falsa pregação. Tem pregação para todo jeito. Tem pregação dando um jeitinho para o pecado. Tem pregação para todo jeito. Mas o maior entrave para as pessoas não ouvir o evangelho é o falso, é o mau testemunho. É o mau testemunho dado por um cristão. O narrador aqui não deixa dúvidas quanto à resposta dos doutores. E isso vai aparecer lá no capítulo 1, no versículo 22, e vai repetir aqui logo. Apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo. Versículo 22, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. A pregação de Jesus abre os olhos das pessoas para ver que Jesus prega diferente dos escribas, que a mensagem de Jesus era uma mensagem diferente dos escribas. Embora os escribas tivessem lá os manuscritos, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, o Pentateuco, mas eles percebem, é claro às pessoas que o discurso de Jesus, o sermão de Jesus é diferente dos escribas. E nesse contexto aqui nessa casa, quando esse homem é trazido, quando Jesus diz, lá no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus vendo a fé desse homem, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha que particularidade, Jesus chama esse homem paralítico de filho. Vários comentaristas dizem que possivelmente esse homem não tinha uma paralisia que havia atacado ele desde a infância. Paralítico, nesse contexto, era a pessoa que tinha dificuldade para andar, um atrofiamento dos pés, alguma coisa que o levasse a ter dificuldade para andar. E talvez este homem é rejeitado por tantas pessoas, mas Jesus olha para este homem e chama ele de filho. Isso aqui é muito particular, irmãos. Quem é pai e quem é filho sabe disso. Quando o nosso pai nos chama filho, a gente até se arrepia, né? A gente sente aquela palavra carinhosa. Olhar para o seu filho como pai e dizer: filho, vem aqui, eu quero conversar com você, é algo muito carinhoso, é algo muito particular. Jesus, essa palavra de Jesus é uma palavra diferente dos escribas. Enquanto os escribas estão apontando a lei, condenando as pessoas, Jesus olha para alguém que é rejeitado pela sociedade e diz: filho, e chama este homem e diz: perdoados são os seus pecados. Os escribas estão ali para se opor àquilo que Jesus está pregando, porque eles nem chegam a dizer nada. Jesus conhece o que está sendo dito no coração deles. Olha os versículos a seguir. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, lhes disse: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Então eles não dizem, eles pensam, e Jesus sabe exatamente o que está no nosso coração. Jesus sabe qual é a sua motivação nessa noite. Jesus sabe qual é a minha motivação ao estar aqui nessa noite. E Jesus, da mesma forma, conhecia o coração desses escribas. É interessante olhar que o narrador não deixa dúvidas quanto à resposta dos doutores. Eles estavam sentados ali, eles ponderam a afirmação de alguém que já havia conseguido certa fama como pregador religioso. Em outras palavras, eles estavam dizendo: o que é que esse homem pensa? O que ele está pensando? Quem ele acha que ele é? Em outras palavras, era isso que eles estavam dizendo. Como ele se atreve a falar assim? A expressão ele aqui significa desprezo por Jesus. As pessoas se referem a Jesus chamando ele de Messias, de Salvador, de Mestre. Olha a peculiaridade de cada evangelho: Mateus, Marcos, Lucas. Em João, Jesus não recebe títulos. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, é a deidade de Jesus. Mas é comum as pessoas chamarem Jesus de Mestre. Eles dizem assim:
quem ele acha que é. No grego, no original, isso aqui significa desprezo. Eles estão desprezando Jesus. Essa é a fala dos que vigiam Jesus. Então, enquanto pessoas levam pessoas a Jesus, há outros que impedem que pessoas cheguem a Jesus. Deus não nos chama para atrapalhar as pessoas chegarem a Cristo, mas Deus nos chama para que o nosso testemunho, para que as nossas palavras, e o nosso testemunho até fale mais alto que as nossas palavras, e em falando pessoas venham a Cristo e conheçam e recebam Cristo como seu Salvador. Talvez a igreja tenha parado de pensar na importância da proclamação do Evangelho, da necessidade que as pessoas têm de conhecer Cristo. E talvez seja por isso o quanto que a igreja tem se acomodado na pregação do Evangelho. Se gasta muito dinheiro com programa televisivo, com programas radiofônicos. Se gasta tanto dinheiro fazendo propagandas de megas e grandes igrejas. O Rio de Janeiro, o estado, está em calamidade. Quantas crianças estão sendo assassinadas? Os pais estão perdendo os seus filhos. Há um pastor no Rio de Janeiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem uma ONG chamada ONG Rio de Paz. Reverendo Antônio Carlos faz um trabalho fabuloso no Rio de Janeiro. Ele tem uma ONG, tem vários funcionários, ele precisa de recursos, é uma ONG não governamental. Ele faz questão de não receber verba governamental. Ele precisa de 19 mil reais para manter aquela estrutura de pé, para pagar os funcionários que trabalham ali. Uma família perde um ente querido. Antes da polícia chegar em qualquer favela, em qualquer lugar, a primeira pessoa que chega é Antônio Carlos. Antônio Carlos é um homem extremamente fino na pregação do Evangelho, é um grande teólogo brasileiro. É um homem que fala muitos idiomas. Eu vejo postagens dele lendo livro em alemão, lendo livro em vários idiomas. Um homem extremamente culto, que está preocupadíssimo com causas sociais. Mas se gasta tanto dinheiro no Brasil na pregação do Evangelho, com entretenimento religioso. Há tanto entretenimento, há gente ganhando dinheiro apenas para lançar. Eu não sou nada contra isso, eu sou contra esse mercantilismo do Evangelho. Musiquinha para atrair a criança, sem Evangelho, sem nada. Às vezes apenas para atrair as crianças. Gasta-se, arrecada, vende-se discos e mais disco de ouro, disco de platina. E para onde estão indo as pessoas? Para onde estão indo os pecadores? Jesus é alguém que se importa com o pecador, se importa com as pessoas. Enquanto pessoas levam pessoas a Cristo, há pessoas que atrapalham pessoas de chegar a Cristo. Os escribas, os fariseus, os religiosos da época são pessoas que atrapalham as pessoas de chegarem a Cristo. Isso é muito evidente nesse livro. Eu achei que isso aqui era apenas uma perspectiva minha ao olhar para o Evangelho. Chamei o pastor Ramsés Júnior e falei: Júnior, eu estou tendo uma dificuldade de olhar para esse texto. Para mim, a maior causa aqui não é o milagre, a maior causa aqui é a vida deste homem, é a salvação deste homem. E o Júnior disse: mas o caminho é esse mesmo, eu já havia lido este texto, eu havia pensado, é isso mesmo. Eu fui ler alguns comentaristas e eles dizem: a grande ênfase aqui não é o milagre, mas é a transformação, é a salvação que chega à vida desse homem. Antes de falarmos o que Deus faz na igreja, o que Ele pode fazer, antes de pregarmos que Deus pode curar câncer, que Ele pode curar as pessoas da cegueira, da paralisia, vamos dizer para as pessoas que Jesus foi preparar um lugar nos céus e que essa pessoa pode ser transformada. O Jabes falou para a gente aqui do suicídio. Desde domingo passado estamos ouvindo dizer: será que as pessoas se suicidam apenas por falta de não conhecer o Evangelho? Se a gente dissesse que sim, o que justificaria pastores tirando a sua própria vida? Em Barueri, essa semana, 2 tentativas de suicídio, uma concluída e outra eles conseguiram salvar a pessoa. Um jovem de classe média, um jovem no emprego, ele essa semana pega o celular, acho que no 9º andar do prédio, pega o celular, chama os amigos, dá a senha do celular para os amigos e sai caminhando em direção às janelas e pula do 9º andar e tira a sua própria vida. O outro rapaz, já a ponto já a caminho para tirar a vida, conseguem resgatar aquele moço, salvar aquele moço. Por que as pessoas têm feito isso? O vazio existencial. Nós ignoramos a dor das pessoas.
Nós achamos que depressão é frescura. Nós achamos que depressão é falta de oração. Mas tem muito crente que não ora e não está em depressão. Depressão não é frescura. Nós olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas. As pessoas estão em pressão o tempo inteiro. As pessoas estão em dificuldade o tempo inteiro. As pessoas estão vivendo na calamidade da vida. E às vezes nós estamos correndo em busca das nossas respostas, das nossas soluções, dos nossos dilemas. E nós esquecemos que o homem continua morto nos seus delitos e pecados. E só o Evangelho de Jesus, só Jesus pode resgatar o homem. E eu, como pastor, como líder, como cristão há mais de 40 anos, eu posso ser levado à tentativa de suicídio, a pensar em tirar a minha própria vida. Por isso eu não sou uma ilha, eu preciso me relacionar, eu sou um ser relacional. Deus não me criou isolado, Deus me criou para que a glória dele se manifeste através da minha vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Inclusive você existe para a glória dele, para o louvor dele. Você não é uma ilha, as pessoas não são uma ilha. Esse homem tem 4 amigos que trazem este homem a Jesus, e esse homem vai em busca de uma cura física, mas ele recebe 2 milagres. Ele volta andando, ele que chega com o seu leito, com a maca nas costas. Jesus diz para ele: tome o teu leito e anda. Ele volta para casa carregando a sua maca. Isso ensina para mim, sabe o quê? Que nós somos apenas coadjuvantes dessa cena. Nós entramos, trazemos alguém para Jesus e ponto final. A glória é Ele, todo louvor, toda a glória dele. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Foi a mensagem de João. Então nós só somos instrumentos para trazerem as pessoas a Jesus, para levá-las a Cristo. Se você descobrir alguém na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, com depressão, com dificuldade, tente ajudá-lo. E como bem disse o Jabes, às vezes se silenciando, apenas colocando a sua cabeça no ombro dessa pessoa, você vai ajudar bastante. Amém? O texto é interessante, porque eles não acusam diretamente Jesus de blasfêmia. Mas isso concentra-se no pensamento deles, é a questão do pensamento. Porque esse sujeito fala dessa maneira? Isso é blasfêmia. Se você olhar, há pelo menos 2 textos. Há pelo menos 2 textos do Antigo Testamento, falando do pecado de blasfêmia, que era cabível a alguém que blasfemasse. Levítico 24:16 diz assim: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Blasfemando contra o nome do Senhor será morto. 1 Reis capítulo 21, versículo 3. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o que aconteceu com Nabote? Foi levado para a forca e foi morto. Blasfêmia era pecado cabível de morte. Então, na verdade, eles estão procurando tirar a vida de Jesus. Dá uma olhada no capítulo 16, do versículo 64. Marcos, capítulo, melhor dizendo, 14, 64. Marcos capítulo 14, versículo 64. Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Esse episódio do capítulo 2 é apenas o pensamento, mas é o pensamento de matar Jesus, de tirar a vida de Jesus. Olha o que diz o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Os fariseus saíram dali e com os herodianos, os seguidores de Herodes, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Então, na verdade, quando Jesus diz perdoados são os seus pecados, eles conspiram no coração, eles estão conspirando em tirar a vida de Jesus, em matar Jesus. O que nos move a Cristo não são os milagres. Milagres revelam quem Ele é. O que quebranta, o que move o coração é o arrependimento, é a metanoia, é a mudança de vida, é a conversão.
os escribas, os fariseus eram apenas religiosos, eles eram apenas conhecedores da lei, mas eles desconheciam o princípio do evangelho, que é o princípio do amor, o princípio da entrega, o princípio de trazer alguém a Cristo, e Cristo devolver a essa pessoa a esperança da sua vida. Esse texto me pergunta: Ramsés, você é apenas um religioso ou você já está no processo de transformação? Você já entrou no metanoia, no mudança de mente, de vida? Então há dois grupos: os que procuram Jesus e levam as pessoas a Jesus, e há o segundo grupo, os que vigiam Jesus, os que atrapalham Jesus, os que atrapalham as pessoas. De que grupo nós fazemos parte? Esse é o princípio da interpretação, da aplicação do texto, é perguntar para a gente: de que grupo eu faço parte? Dos que vigiam Jesus ou dos que seguem Jesus, dos que levam pessoas a Jesus? Terceira e última coisa: enquanto o evangelho é pregado, nós temos os que são conduzidos a Cristo e que tornam testemunha de quem Jesus é. Versículo 12, esse texto encerra dizendo assim: jamais vimos coisa assim. Lucas cita esse mesmo versículo no capítulo 5, versículo 26. Hoje vimos coisas extraordinárias. Alguém que é levado por 4 amigos e conhece Jesus, ao sair da presença de Jesus, torna-se inspiração para que outros cheguem a Jesus, para que outros conheçam Jesus, para que outros vá a Jesus. Nós temos sido instrumento de Deus para levar pessoas a Cristo. Essa é a pergunta que o texto traz para a gente. Eu li essa semana em História da Arte uma coisa que eu estava lendo sobre a arte na história da humanidade e na arte contemporânea, nos nossos dias, chamada arte contemporânea. Na década de 1990, uma francesa chamada Orlan, mostra para mim a imagem, Tati, por favor. Ela usou o seu próprio corpo. Aquela primeira imagem que ela está com os médicos. Essa imagem. Vocês percebem ali que ela está passando por uma cirurgia. Essa moça retrata isso em um quadro. Retrata isso em uma arte que está em exposição em vários países. Essa moça passa por 9 cirurgias. Ela passa por 9 cirurgias e transforma completamente o seu corpo. Ela, a princípio, quer ser como a deusa Vênus. Então ela transforma o seu corpo nessa deusa. Ela quer parecer com outra grande figura mundial. Ela transforma o seu corpo. Pode ver que é tudo muito bem pensado. Os médicos ali não estão com as roupas normais dos médicos em uma cirurgia. Ela retrata isso em um quadro. E qual é o propósito? Ao ser perguntada por isso, qual é o propósito dessa moça? Ela diz o seguinte: eu quero mostrar para a humanidade que nós não somos objeto. Ela diz: a mulher tem se tornado objeto. A sociedade diz que mulher bonita tem um perfil. E ela disse: eu transformei todo o meu corpo para mostrar que isso não é verdade. E depois de 9 cirurgias, depois de sofrer muita crítica, depois da sua exposição ser muito criticada, ela começa a fazer cirurgias reversivas, revertendo tudo o que aconteceu. Mostra as outras imagens, por favor, Tati, até chegar naquela última, que foi a última que eu pedi para você salvar. Eu salvei várias imagens anteriores a essa é a última. Essa é uma das últimas. Olha o processo que essa moça faz. Há uma imagem que o rosto dela literalmente está sendo aberto, o corpo dela em várias imagens estão sendo abertos. Aquela última imagem agora, por favor. Ela começa agora, se der para você abrir mais ela, acho que essa aí não dá para ampliar, né? Você pode olhar que ela começa agora a fazer um processo totalmente contrário. Sabe o que ela faz? Ela começa a se transformar o seu corpo em animal. Ela coloca chifres, ela vai colocando um monte de coisa no seu corpo. E aí, ao ser questionada, ela começa a retratar e diz assim: nós não somos objetos. E embora essa mulher faça toda essa loucura, ela diz que a arte contemporânea, ela trabalha contrário à arte na Idade Média, no Iluminismo, em vários outros períodos, quando fazer uma arte era você pegar alguém, olhar para alguém e criar uma arte dessa pessoa completamente semelhante àquela pessoa, igual a essa pessoa. Ela quer defender na sua arte que
nós não podemos viver assim, nós não podemos fazer assim. E ao ler esse documentário, eu fiquei muito pensativo quanto à nossa fé cristã. O Evangelho tem um propósito de transformar a nossa vida à imagem de Cristo. Há um propósito do Evangelho, é que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. Mas ao longo da nossa caminhada com Deus, a imagem de quem nós estamos sendo transformados? Com quem nós estamos parecidos? Nós estamos parecidos com o Evangelho ou estamos parecidos com a religião? O contexto em que Jesus está falando aqui é um contexto. Os fariseus, escribas se aproximam de Jesus e dizem: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E aí Jesus vai retratar, versículo 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante, tome o seu leito e ande? Mas para isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade e poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Amém? Amém? Na sua memória, na sua imagem, o que era mais fácil? Dizer: levanta e anda? Ou dizer: os seus pecados estão perdoados? As duas coisas são difíceis, né? Eu acho que as duas são difíceis. Mas Jesus tem poder na terra. O mesmo Jesus que cura é o Jesus que transforma, é o que muda a vida do homem. A que imagem nós estamos sendo transformados? A imagem da religião ou a imagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê? Somente Deus tem a prerrogativa de perdoar pecados. Nenhum ser humano tem essa capacidade, só Jesus, porque recebe sua autoridade de Deus. Daniel descreve isso lá em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Que com autoridade dada pelo ancião de dias, representa e vindifica o sofrimento do povo de Deus. Daniel capítulo 7, versículos 18, 21, 22 e 23. Ao referir-se a si mesmo, o Filho do Homem, Jesus aceita essa missão. Então em Marcos, Jesus é o servo obediente. O servo que obedece ao Pai, que obedece a Deus. E ele restaura a humanidade. Ele identifica a humanidade como uma humanidade sofredora, caída, pecaminosa. E ele tem um plano de redenção para alcançar o homem. Nós vivemos em um tempo onde corações estão endurecidos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que importa não são os milagres que faremos, ou que experimentaremos. O que importa é que levemos pessoas a reconhecer o nome de Jesus como o nome que está acima de todo nome. Amém? Nós somos apenas instrumentos dele, para a glória dele. Amém? O Evangelho, a gente entra em cena para levar alguém a Jesus, e depois a gente sai de cena e essa pessoa começa a caminhar com Jesus. Pega o teu leito, volte para casa. Tem muitas histórias bonitas aqui, que Jesus entrou na minha família, na sua família, e mudou o nosso viver. Amém? 4 por 1. Que você faça parte desses 4 por 1, para levar alguém a Cristo, para levar transformação aos lares, às famílias, para proporcionar às pessoas paz, alegria, transformação, para a glória de Jesus. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Como temos feito nos últimos domingos.